Olá, olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Go Talks, o seu podcast para se manter atualizado em tudo que é de mais moderno no mundo de tecnologia, engenharia e facility management. E hoje eu estou aqui com o Eduardo Russafa e com a Natália Araújo, da Stools. Sim, Boa tarde, prazer aí. Obrigado pela oportunidade, né? Muito importante a gente estar conversando aí com a comunidade de TI, de telecom, da nossa área, e que vocês estão abrindo esse canal e esse espaço para a gente aqui. Legal, maravilha. Também agradeço imensamente estar aqui hoje, é um prazer e parabéns aí pela iniciativa. Eu acho que o setor demanda, né, e é carente de ações como essa, então parabéns. Legal. A Natália é gerente comercial, né, Natália, da Isso. Stools, e o Eduardo é o diretor da filial Brasil. Sim. Da Stools, uma empresa multinacional. Já queria começar te fazendo uma pergunta, Eduardo. Certo. Eu te conheci já há alguns anos aí e eu sempre fiquei curioso para saber. O seu nome é Eduardo Russafa mesmo, é assim que pronuncia? É Russafa. A minha família, parte de mãe, veio da Síria. Eu quero saber se a gente é parente em algum lugar aí, se tem alguma coisa. Eu acredito que a gente tem aí uma relação de parentesco remoto. O que acontece? A minha família vem daquela região da Andalucia, que é do sul da Espanha. Uma região que foi dominada pelos árabes, né? Muitos séculos. Então, as minhas origens, pelo que eu pesquisei, são mouras, né? Mas vem da Andalucia. E eu, inclusive, eu tenho cidadania espanhola, sou hispano-brasileiro, né? A minha família veio do sul da Espanha para cá. Legal. Aproveita então, Eduardo, já conta um pouquinho da sua trajetória profissional. Acho que pelo cargo que você ocupa hoje, muita gente pode se beneficiar aí dos seus insights, da sua história. Eu sou engenheiro mecânico de formação. Legal. Sou advogado também, embora não Advogado exerça, também? sou advogado. Olha só. A gente aprende para fazer negócio no Brasil, é importante conhecer lei, se aprofundar e até sem entender muito onde a gente está inserido, no meio legal que a gente está inserido. Depois da engenharia, depois da especialização do ar-condicionado, acabei fazendo direito. Eu comecei minha carreira em 91, como estagiário de uma empresa que hoje não existe mais, chamada Telesp, que era empresa de telecomunicação aqui do estado de São Paulo. Entregou a idade agora, hein? Depois passei por uma operadora grande, bons tempos, que foi a Vivo. Legal. Daí eu fui já trabalhar com o Grupo Stools na distribuidora do Brasil, que era a Dala. Trabalhei por 5 anos e depois a Stools, há 7 anos e meio atrás, resolveu se estabelecer definitivamente no país de maneira direta. E foi onde eu passei a exercer a diretoria do grupo aqui no Brasil. Legal. Então, esse caminho a gente começou, fabricação, manutenção, estamos aí presentes em grandes cases de sucesso aqui no país. E essa trajetória com eles hoje me deixa muito feliz, né? Tá podendo participar disso, podendo participar dessa evolução. Como eu te pontuei, a gente começou lá atrás, eu era de infraestrutura de ar-condicionado, trabalhando com centrais analógicas, com outro tipo de equipamento, e hoje a gente vê a evolução que está chegando a tecnologia no mundo, né? Legal, legal. E Eduardo, Natália, para todo mundo que está participando, que está ouvindo aí esse nosso podcast, nosso videocast, né? Talvez algumas pessoas ainda não conheçam a Stools. Eu fui pesquisar um pouco da história da empresa, vi que hoje você já tem mais de 7 mil colaboradores espalhados mundo afora, e eu me impressionei muito com o faturamento. Hoje a Stools fatura mais de 1 bilhão de euros por ano. Sim. É isso mesmo, né? É isso mesmo. Então, Natália, perguntar para você, como que você definiria a Stools? É uma empresa fabricante de ar-condicionado de precisão para data center? É só isso? Exatamente. A Stools, ela é uma empresa especialista, né, em climatização de missão crítica. Ela atua aí desde a década de 70, né, nesse meio. E hoje nós podemos dizer que nós temos um portfólio amplo e capaz de responder a qualquer tipo de especificação e qualquer demanda aí de projetos, né? Então, nós temos desde soluções para um rack de 3 kW até um mega data center de hyperscale aí de 5, 6 megas. Legal. Então, quando as pessoas ouvirem Stools, pode associar a um fabricante a nível internacional de máquinas de ar-condicionado de precisão, Exato. principalmente para ambientes de missão crítica. Sim, hoje a gente tem fábrica na Alemanha, que é a matriz, da Espanha, que é a maior fábrica do grupo hoje, Legal. Itália, Índia, China, Estados Unidos, Brasil, né? E a fábrica de micro data centers também, que está na Inglaterra. Na Inglaterra. Então, realmente foca em solução
de climatização para missão crítica em todas como a Natália bem salientou, todas as aplicações que você tem hoje para o mundo de tecnologia de missão crítica. E, assim, adicionando, eu acho que, assim, a STUS, ela foca muito na questão de soluções customizadas, né? Ela não acredita que existe uma solução de prateleira para todos os clientes. Então, ela até na forma de atuar os negócios, ela tem fábricas que têm atendimentos localizados ali. Então, a fábrica do Brasil, ela segue as premissas de projeto, né? Lá dos primórdios lá da Alemanha, mas ela segue toda essa tropicalização. Então, busca atender soluções que atendam ao nosso mercado brasileiro. Vou dar um exemplo. Legal. A Hamburgo, como não há demanda de 220 variável, né, compressor variável na Europa, não tem essa opção lá atualmente. Agora introduziu. E aqui nós desenvolvemos uma solução tropicalizada para isso. Então, nós seguimos bem isso lá na origem, em todos os países, visando essa solução customizada mesmo para os nossos clientes. Eu acho que é o exemplo de pensar local e pensar global e agir local. Então a gente está seguindo essa filosofia aí, é assim que a empresa, o grupo pensa, né? Legal. Eduardo, recentemente a gente entrevistou aqui em outro episódio do podcast o Luiz Tossi, que hoje é o vice-presidente da ABDC, Associação Brasileira de Data Centers, e foi uma conversa muito legal, porque a gente discutiu sobre como a tecnologia está trazendo uma nova roupagem para a operação de ambientes de missão crítica. Como vocês são especialistas na área de climatização, eu queria ouvir de você, Eduardo, como que a tecnologia tem entrado nesse segmento de climatização, o que as máquinas mais modernas têm de diferencial em relação às versões antigas? Eu acho que hoje, assim, a gente vê as mais variadas demandas de climatização no mundo tecnológico hoje. Você tem 5G, você tem colo, você tem os big data, os clouds. E a gente foi buscando, a indústria do ar-condicionado de precisão foi buscando se adequar a isso. Trazendo hoje, é claro, com foco também em economizar energia, você trazendo aí sistemas de free cooling mais modernos, você já começando a ter aplicações de direct cooling, que é o próprio servidor já está imerso no líquido e fazendo a refrigeração direta, os grandes air handlers que a gente vê aí para esses big data, para esses colos, né, que são equipamentos de altas capacidades e que aliam já, às vezes, 3 estágios no mesmo equipamento, você tem o adiabático, você tem o free cooling e o compressor, para você tentar, inclusive, reduzir o consumo de energia, reduzir a pegada de carbono do data center. Então, você tem essas aplicações chegando, as grandes aplicações, e você vai ter as aplicações de edge, onde, por exemplo, você vai ter sua aplicação local, você vai ter o seu 5G, com pequenas salas onde no seu ambiente de processamento você vai ter sistemas menores de climatização de precisão que não vão deixar de olhar tanto para a economia como para a robustez, para a confiabilidade do sistema. Legal. Então são essas evoluções que vêm acontecendo. A gente vê container de telecom com máquina wall mounted, data centers com alta densidade aí usando equipamentos em roll. Então você tem uma evolução e você tem a indústria, como você até colocou a roupagem, né, procurando atender a evolução do equipamento. E até onde a gente vai chegar, como o nível de processamento cada vez maior, o consumo, a dissipação térmica cada vez maior, tendendo aí a você ter esses equipamentos que vão trabalhar com grandes dissipações e até o resfriamento direto via líquido inerte. Legal, legal. E, Natália, assim, o Eduardo falou bastante sobre essas novas tecnologias, mudando a forma como as máquinas chegam para o mercado. Sim. Só que a gente sabe também que não adianta você ter uma máquina muito boa e você operar ela de forma indevida. Exato. E às vezes até uma máquina que não é da mais moderna, mas que se for bem operada, pode gerar uma eficiência bacana para a operação. E o ar-condicionado, o Eduardo sabe muito bem disso, sempre foi o maior vilão do consumo de energia, tanto predial quanto em ambientes de missão crítica. Eu queria que você falasse um pouquinho, Natália, para quem está nos assistindo, o que pode ser feito na operação para reduzir esse consumo de energia da climatização? Eu acredito que
você manter seguir as condições de projeto, né, na operação. É primordial. A gente vê hoje muitos casos em que há premissas de projeto e quando você vai a campo ver os equipamentos em trabalho, eles não estão seguindo aquelas condições de temperatura, de umidade que foram planejadas. Você vê também, muitas vezes, um projeto que ele vislumbra uma carga inicial muito alta e não parte com essa carga. Então, você tem essa... como posso dizer... Utilização parcial, né? Isso, uma utilização parcial, exatamente. E, é claro, o primordial, que parece bobagem a gente estar falando isso, mas às vezes isso passa. A manutenção preventiva e preditiva adequada desses equipamentos. A gente sabe muito bem um consumo de um equipamento, a gente manda lá os datasheets, o ventilador vai consumir tanto por uma pressão ali, um nível de sujeira nos filtros, previsto. Quanto mais for saturando esse filtro, maior vai ser o consumo dos ventiladores e você pode até reduzir o tempo de vida desses ventiladores. O mesmo vale para os condensadores, né? A manutenção, a limpeza adequada desses trocadores, né? Que ficam ali externos. E tudo isso vai fazendo o seu sistema consumir mais energia e também ter uma durabilidade menor. E aí você vê, o componente quebra, você tem paradas no data center e todas aquelas dores de cabeça que podem ser facilmente evitadas com uma manutenção adequada. Eu acho que não adianta, né, como a Natália colocou bem, você projetar o estado da arte e depois de alguns meses ali, por pequenas intervenções que você deixou de fazer, você ter isso totalmente desconfigurado da tua situação original e vai te gerar problema, vai te gerar pânico, pode te gerar paradas. Ou seja, o projeto, a boa implantação e a manutenção são essenciais para manter o sistema bem. Em funcionamento, né? Em funcionamento. Natália, pelo que você falou, me corrija se eu estiver errado, eu pensei aqui em 3 pontos principais. Acho que um ponto, então, de ineficiência é quando os parâmetros de operação não casam com o que está sendo definido pelo fabricante. Sim. Correto? Essas informações, o cliente, a pessoa que opera o ambiente de missão crítica, encontra no manual do fabricante, no datasheet. Sim. Legal. Então, acho que esse é um ponto de verificação interessante. Um segundo aspecto que você trouxe foi na utilização parcial da carga. Sim. A gente, às vezes, acaba superdimensionando e gastando mais na aquisição das máquinas. Sim. E eu queria que você explicasse um pouquinho assim, se a máquina não for utilizada na sua potência máxima, se ela for utilizada, sei lá, 50%, 60%, ela gasta mais? A condição ideal de consumo é no topo da potência? Então, aí tudo vai depender do projeto. Exatamente, essas questões têm que ser muito bem estabelecidas no início. Porque há soluções para isso. O cliente vai... carga final de 100 kVA, vamos dar um exemplo, 100 kW. Ele vai partir com 25. Há métodos da gente prever um sistema de climatização que vai acompanhar esse crescimento. Como? Modulando os equipamentos, utilizando compressor variável. Hoje, eu posso dizer que os sistemas de climatização de precisão, eles vêm com o que há de mais moderno e eficiente em componentes, como ventiladores, como compressores, como válvulas. Né? Além disso, há um controle que os fabricantes, né, desenvolvem que faz todo esse gerenciamento do equipamento. Mas é claro, qual é o melhor? O compressor fixo ou variável? Tudo vai depender da evolução do seu projeto. O fixo tem um custo de CAPEX menor, mas se você for pensar numa carga parcial, ele vai se pagar operacionalmente. Né? E em contrapartida, o compressor variável ele tem um CAPEX maior, mas para essas aplicações vai muito bem. Mas e o custo de operação? Você tem maiores peças, componentes mais baratos num compressor fixo do que num variável, é claro. Mas... tudo é aquilo. Um compressor fixo, normalmente a gente define aí 80% de carga mínima, ou seja, se é uma máquina de 20 kW, você parte aí com 18 kW, por aí 16 kW, tá ok. Agora, se for um compressor variável, com 20% ele vai operar muito bem. Então, você não vai ter ciclagem desse compressor, ele não vai tender a quebrar, e você vai ter um custo operacional menor. Você vê como é que o projeto é importante, Hugo. Ele tem que retratar a verdade do que você vai ter lá. Não adianta você fazer um projeto muito distante da realidade que você vai implantar depois, que você vai ter problema no ponto operacional dele e vai estar jogando dinheiro, vai estar desperdiçando o seu investimento. Então, isso, como a Nath colocou bem, é muito importante você
plasmar o que você vai ter de real no teu parâmetro de projeto, no teu escopo de projeto, e isso vai fazer o teu data center eficiente. Legal. E o terceiro ponto, né, em cima do que você comentou, que é a manutenção. Exato. Se o filtro estiver sujo, a potência acaba sendo maior ou menor. Sim. Como que funciona essa questão da sujidade dos filtros? Você acaba impondo ali uma barreira no seu ventilador. A gente tem históricos que o ventilador parou porque estava totalmente obstruído os filtros, entende? Então, você está impondo uma pressão ali, uma perda para o seu ventilador que não foi prevista, né? Então, você está aumentando, ele vai ter que o quê? Ele vai ter que consumir mais energia para entregar aquela vazão de ar, aquela pressão que o sistema necessita. Às vezes, o cliente nos chama, ou a gente vê aí em casos de pós-venda, o meu ar não está chegando na fileira mais longe do meu data center. Aí você vai ver que aí a gente entra em um outro ponto também, adoção de boas práticas, né? Então, a manutenção, se os filtros estão ok ou eles estão super saturados já. Outro ponto, você vai olhar o piso elevado, quando se hoje ainda usa o piso elevado, está obstruído, né? Você não tem uma placa ali que permita que saia aquela vazão necessária para aquele rack. Então, outro ponto também, tem uma configuração de corredor quente e corredor frio. Só que você tem vários espaços abertos nos racks e está bypassando o ar ali. Então, vai tendo uma recirculação, o ar frio. O que acontece? A gente tem que planejar e ter um projeto e uma instalação que permita que o ar saia da máquina, vá pelo corredor frio, passe pelo rack e só então volte para a máquina. Quando você começa a ter essa recirculação, também você começa a ter, sua máquina vai ter que começar a trabalhar mais, né? Gera os seus hot points, o sensor da máquina está entendendo, a temperatura está ok. Só que lá no final da fileira não está, você está tendo um ponto quente lá. Então, muitas vezes, essa parte de distribuição de ar também, ela é um pouco, como eu posso dizer? É super relevante, né, na eficiência de um data center. Exato. Muito importante. A gestão de distribuição de ar é muito relevante. Legal, legal. Com o Eduardo, então, a gente conversou um pouquinho dessas novas tecnologias que já são realidade. A Natália acabou de detalhar um pouquinho da eficiência na operação. E eu te pergunto, Natália, perspectivas de futuro, o que são novas tendências tecnológicas, fora essas que o Eduardo já comentou, que estão por vir aí nos próximos semestres, nos próximos anos, para esse mercado específico? Olha, eu acredito que eu faço, assim, complemento o que o Eduardo já comentou. São tecnologias, são tipos de equipamentos desenvolvidos para atender aquelas aplicações do hyperscale ao edge. Então, como eu falei, o Edu colocou muito bem, a gente vai tendo cada vez mais altas densidades, então você tem que lidar com altas cargas de calor e às vezes com ar só você não consegue, aí já vai para o immersion cooling, que é uma solução bem interessante para essas aplicações. Cada vez mais os componentes estão vindo cada vez mais modernos, os ventiladores, mas aí a gente entra num outro ponto que é a recomendação de temperatura, as condições psicrométricas para você operar o data center. Eu só vou te pedir uma tecla sábia aí também para você explicar para quem está ouvindo. Psicometria, temperatura e umidade, né? Então, esse tema é muito polêmico e, assim, não adianta a gente volta em projetos, não adianta a gente prever equipamentos de última ponta se a gente está pecando lá no início, né? Então, hoje a Azure, né, ela tem um comitê, que é o TC 9.9, se eu não me engano, que reuniu todos os principais fornecedores de TI aí e falou qual é a condição ideal para a gente operar os data centers. Então, você tem um gráfico, né, que tem vários envelopes que classifica os data centers em níveis. Aí eu vou pegar no mais conservador de todos. E ele diz que a temperatura de entrada do ar num servidor pode de 18, se eu não me engano, a 27 graus, com uma umidade de 8% até 60%. Eu acredito que sejam esses os números. Então, o que significa? Cara, você não tem mais que entrar no data center, ele está gelado. Você pode elevar um pouco a temperatura da operação do seu data center e, com isso, fazer o seu sistema de ar-condicionado ter uma performance muito melhor. Então, assim, às vezes, com a simples elevação dessa temperatura, você já consegue ter um ganho de eficiência muito grande. Mas, quando você faz isso, você tem que ter todos os cuidados, que é essa parte de gerenciamento do frio, do ar frio no seu data center, e levar em consideração também, se o meu sistema tá com a manutenção em dia, se ele falhar, quanto tempo o meu data center vai aquecer e vai lá alarmar e desligar tudo? Então,
tem que ser uma coisa que tem que ser muito bem discutida com o TI também, para levar em consideração esses riscos. Legal. E novamente aquilo que a gente fala, o casamento do projeto com a operação. O projetista vai, chega, segue a Azure, está a 27, o operador fala, não, eu quero meu data center a 23. Você tirou ele do ponto de funcionamento que ele foi projetado e que ele está habilitado a trabalhar. Então, vai ter de novo aquele conflito de filosofia de funcionamento. Um outro aspecto também que leva em consideração esses envelopes da Azure é assim, ele determina a umidade relativa mais temperatura de bulbo úmido, né, que é a temperatura lá de ponto de orvalho. Então, essa temperatura, o limite inferior, se eu não me engano, é menos 8 graus. Se você for olhar para o Brasil, a gente não tem registros de uma temperatura de ponto de orvalho de menos 8 graus. Então, assim, vai ser muito difícil uma condição que vai requerer que você umidifique o seu data center. E aí a gente percebe, o umidificador, pensando num umidificador de 8 quilos por hora, que é muito convencional, ele consome 6 kW por hora. Então, você já imaginou que você tá retirando aquele acessório dos equipamentos de TI e você está economizando também na parte de infraelétrica e na operação com esse sistema de umidificação e, claro, da manutenção dele. Legal. Então, antes, acho que a gente ia falar de equipamentos de ponta ultramodernos, a gente tem que pensar na parte inicial. No feijão com arroz, né? Exatamente. No essencial aí, e daí partir para a operação otimizada. Legal. Acho que é isso que a gente tem que pensar. Como otimizar, o que eu tenho na real, o que eu vou precisar e como eu vou obter isso da maneira mais otimizada possível. Legal, muito bacana isso que vocês estão falando, porque hoje em dia, não sei se vocês já perceberam isso, tem algumas pessoas que parecem que são viciadas no novo, né? A pessoa quer sempre comprar o que tem de mais moderno, fica atenta ali para saber qual que é o novo telefone da Apple, da Samsung, e às vezes é bem isso mesmo, né? Não necessariamente eu preciso de comprar o novo, o top de linha, às vezes cuidando bem dessa operação a gente consegue uma eficiência bacana, né? Usar bem é importantíssimo. É isso, né? Isso eu acho mesmo. que é isso que a gente tem que perceber e que entender. Como a Nath falou, muitas vezes a gente viu a umidificação e tal, e às vezes o usuário lá da ponta, como que nós vamos regular? Porque eu também vim do campo, como que nós vamos ajustar essa umidificação? Não, essa aqui eu vou desligar. Então aí você vê, repisando o que ela falou, você perdeu o CAPEX, você perdeu inclusive o elétrico, o seu ponto de força, e você vai ter lá um ponto parado, não vai ter utilização nenhuma, quer dizer, perda, né? Uma perda. Você perde em todas as pontas, todas né? as pontas, em tudo. E que você podia estar até canalizando esse recurso para outros investimentos dentro do teu ambiente de missão crítica, né? Legal. Natália, eu vou pegar um gancho do que você falou, essas temperaturas, né, de operação de data centers. Hoje em dia, quando você vai visitar um data center, a primeira coisa que você faz, você vai no shopping, compra um casaco de neve, né? Segunda pele. Depois você agenda a sua visita. Né? Se prepara. Eu queria te perguntar, você que é uma grande especialista aí no setor, dá para cravar uma temperatura ideal de operação para data centers ou não? Vai depender de projeto a projeto. E aí eu já até aproveito para fazer uma outra pergunta. Quanto mais frio, melhor? Que também é um conceito que paira aí na cabeça dos gestores de TI. Então, exatamente. Não existe, eu acho assim, existe o ponto de partida ali que é a Azure, mas como eu falei, tem toda a parte da filosofia do cliente, da infraestrutura que o cliente quer investir, de como ele vai operar esse data center. Então, ele pode ir ali nos 27 de entrada no servidor, e a gente pensando num delta de 10 aí, que a gente tem na troca do rack, de 37 no quente, a gente já começa a falar no cara transpirar no corredor quente. Então, ele já está, às vezes, numa condição até insalubre de trabalho ali no corredor quente, já começa a virar o oposto. Mas é isso, ele tem que levar em consideração se o ar-condicionado para, quanto tempo ele vai aquecer, né? Então, quanto tempo você vai ter uma parada dos seus servidores e colocar numa condição ideal. Então, assim, eu acho que é esse diálogo, esse triângulo entre o fornecedor, a empresa projetista e o cliente que vai definir qual é a melhor condição, né? Mas hoje posso dizer seguramente que com a Azure ali você tem um respaldo muito grande para estar trabalhando com temperaturas mais altas. Então, quanto mais frio, hoje não. Hoje você pode estar 17, 18, 22 graus ali no seu data center, no quente, né?
você pode estar desperdiçando energia. Mais frio, então, significa que você está gastando mais, mas não necessariamente não está sendo mais aproveitando, eficiente, né? Exatamente. Legal. Exatamente, mas é aquilo. Eu acho que tem que ser esse diálogo e não simplesmente, vou elevar a temperatura do meu data center. Aí a gente entra num outro ponto, que é a vazão de ar, a circulação de ar. Então, você hoje trabalha com temperaturas mais altas? Sim, só que se você não tiver um fornecimento de vazão de ar adequado, o que vai acontecer? Você não vai resfriar o seu rack de uma forma, como eu posso dizer, homogênea, né? E assim, quanto os servidores, né, eles têm ali uma vazão mínima de ar para circular por eles. Então, isso... Dando um exemplo, digamos que é 1.000 metros cúbicos por tonelada de refrigeração, ou a cada 3,5 quilowatts, você circula aí... a cada 3,5, né? 3,5. Isso. Você circula aí 1.000 metros cúbicos de 650 metros cúbicos de ar. Quando você começa a trabalhar numa faixa de operação menor que essa, as ventoinhas dos servidores, elas giram mais rápido, elas aumentam a rotação. E isso eleva o consumo dos seus servidores. Então, muitas vezes, você não pode olhar só a questão da temperatura, você tem que olhar a questão da vazão de ar. É fundamental isso. Só falando que chega a 1.000, né, Nath? 1.000 metros cúbicos aí por TR, até passa em alguns casos, e aí assim, até indo mais. Tem clientes que você tem 100 kW de carga, ele te pede a vazão X, e o outro cliente com 100 kW de carga te pede vazão Y. A gente já viu isso. Requerimentos de vazão, hoje, customizados, diferentes em função do tipo de equipamento. Então, são situações que realmente a gente está cada vez indo mais para uma customização. Embora as máquinas até possam ser standard, ela cada vez mais ela vai entrando no detalhe do que o cliente quer. Legal. Tem discussões assim, como a Nath falou, casos de vazão que variam, tem discussão filosófica que eu já peguei enorme sobre o corredor quente ou frio, qual que você confina, e cada um defende seu ponto de vista de maneira apaixonada, né? Então a gente realmente tem que entender o projeto do cara, como eu vou operar, né? E como que vai ser meu dia a dia, como realmente a ponta vai entender isso e vai fazer isso rodar. É que a gente está falando, né? A gente, às vezes, um investimento enorme, você vai climatizar equipamentos ali de milhões de dólares, e pode acontecer, às vezes, de um terminal não estar apertado e gerar um problema num sistema desse. Então, toda essa sinergia aí que a gente tem que mapear e que fazer acontecer. Legal. E é isso que hoje o ar-condicionado... Eu acho que a gente veio muito do prêt-à-porter para a alfaiataria. Do quê? Do prêt-à-porter, da produção em massa de roupa, para a alfaiataria. Legal. Sob medida, mas sem perder o volume, sem perder a escala. Então, Legal. Isso cada vez mais a gente tem visto, viu? Legal. Então, assim, acho que tão importante quanto identificar a temperatura ideal de insuflamento, né? É analisar também a vazão que você precisa. Requerimento de vazão, requerimento de pressão Legal. estática que você vai ter no seu sistema, ou se ela vai estar a pleno, sem piso elevado, mas que é uma tendência também, né? Legal. Já retirada do piso elevado para cargas muito grandes. Então, tem alguns aspectos aí que tem que ser analisados no detalhe e compatibilizados com a aplicação, principalmente, eu sempre reforço isso, que não adianta você projetar algo que você não vai precisar ou aquém do que você precisa. Casar esses parâmetros, ter esses parâmetros aí bem sincronizados. A tua temperatura, a tua umidade, a tua vazão, a tua pressão estática. Fazer uma gestão profissional desses indicadores principais, né? Sim. Legal. Eduardo, ainda dentro desse mundo da tecnologia, eu tenho visto muitas representações digitais de data centers. Sim. O pessoal sempre coloca ali nos textos, os gêmeos digitais, os digital twins. Queria que você explicasse um pouquinho desse conceito, se realmente tem alguma aplicação para o mercado de missão crítica e, além dessa visão geral do mercado de missão crítica, para climatização de precisão. Hoje os modelos digitais, a realidade digital tem sido muito utilizada,
O CFD, né, Natália, é um recurso que tem sido muito utilizado. O CFD é a simulação? A simulação das condições de temperatura que você vai ter do ambiente com a aplicação dos equipamentos que você está colocando, você está implantando. Legal. Né? É uma ferramenta que, assim, ele proporciona exatamente esse gerenciamento do ar, né? É fundamental você visualizar no CFD. Então, assim, eu posso levar um pouco a temperatura do meu corredor frio e do meu corredor quente e a vazão de ar. Então, o CFD, nessas decisões, assim, ele é fundamental. É um recurso... A posição da máquina. Exatamente. Hoje você consegue chegar assim, a níveis de precisão muito grandes de simulação na realidade virtual e espelhando depois o que vai acontecer na realidade. Qual o ganho se você confina o corredor frio ou se você o confina o corredor quente? O planejamento e a predição da coisa são muito auxiliados, né? São muito suportados por essas aplicações hoje. Então, o que a gente vê, e no Brasil a gente tem um nível de projeto muito bom, o projeto de climatização que a gente vê no Brasil é muito bom. E o uso dessas ferramentas sendo cada vez mais feito, mais reforçado e ajudando a gente ali na implantação e depois na operação do sistema, né? Então, realmente, como a gente vem falando, né? Vai nascer o negócio, você já consegue prever a maioria das situações, simular e depois fazer com que esse sistema implantado realmente atenda aquela previsão, aquela necessidade. Legal, então com essa simulação dos gêmeos digitais aí, a gente consegue avaliar múltiplos cenários, sair dessa discussão filosófica, o que é melhor. Beleza, vamos testar não na prática, né, mas testar no sistema, no computador, para ser rápido e barato e decidir o que realmente vai ser implementado. E auxiliando a tomada de decisões. Exatamente. Né? E é aquela que a gente até vê, uma briga entre a parte de projeto e depois a parte de operação. Não deu certo, né? Que é o que falam, né? O papel aceita tudo. Então, é um recurso que possibilita isso, né? Você viabilizar também a operação desse sistema. E é o que a gente fala. Hoje existem várias soluções aí que visam ganho de eficiência energética, mas o cliente tem que levar em consideração a filosofia dele, a localização do data center, as condições ali, né? Para adotar qual é o melhor sistema. Às vezes, o que funciona muito bem na Europa não vai funcionar aqui em São Paulo, né? Legal. O que funciona muito bem no sul do país não vai funcionar no Nordeste. Legal. Então, a gente tem que abrir os olhos para isso. Você chega com a visão, eu vou utilizar só o ar externo no meu data center, aí você vai para uma região do Brasil que você tem queimada, que você tem, e ainda existe, a gente fala que não, poeira, sujidade no ambiente, quer dizer que é totalmente inviável você trabalhar com esse tipo de sistema. Químicos, né, que vão causar uma corrosão. Aí, ok, mas eu vou filtrar, mas você vai ter um gasto de operação com troca de filtros enorme. E assim, quando você começa a aumentar as camadas de filtro, você começa a impor uma perda nos seus ventiladores. Então, o meu ventilador vai consumir mais energia. É um custo, né? Então, tudo isso, essas ferramentas são fundamentais, assim, para essas conclusões. Personalizado, né? Como é que é mesmo a sua expressão? É o alfaiate, né? Você tá vindo da fábrica para o alfaiate agora. Tá chegando legal. Sem perder a escala, né? Isso que são máquinas, padrões estandarizados, mas voltadas para aquela aplicação especial. Às vezes, com pequenos ajustes, você atende o que o teu cliente precisa. Legal. Eduardo, esse período de pandemia, vocês devem estar vendendo máquina como nunca, né? Porque está todo mundo migrando para o digital. Eu queria que você falasse um pouco assim, desse mundo, período final de pandemia, pós-pandemia. As empresas entraram de vez nesse mundo digital? Eu vejo, eu constato que houve um grande mergulho mesmo no mundo digital. Legal. Algumas transformações que a gente esperava que fossem levar 5 anos e hoje já são realidade. O e-commerce acho que explodiu, o estudo, o EAD explodiu. As aplicações digitais hoje elas tomaram uma proporção assim que elas são são vitais para a nossa vida. Nesse período de pandemia, né, Nath, a gente acompanhou, eu fazia compra online. A gente trabalhou muito, a gente trabalhou muito online, a gente usou muita telemedicina. São coisas que eu acho que não tem volta. São coisas que tomaram a proporção, tomaram aí
um vulto dentro da nossa sociedade, da nossa cultura, que eles não vão retroceder, né? Então, é cômodo também, né? É cômodo. As pessoas se acostumaram a esse novo normal. Você pega o cara igual eu, que eu gosto de falar o telefone, a Natália que escreve. A diferença, minha filha, que é ainda mais nova que a Natália, que só olha para o negócio lá, cada vez mais ele vai estar presente. O mundo digital, o metaverso, né? São situações aí que vieram para ficar. Não vão voltar mais. A gente vai se adaptar e nós vamos precisar de dados. Nós vamos precisar de data center, nós vamos precisar de 5G, nós vamos precisar de edge, de telefonia. E tem que climatizar. Né? Eles não trabalham sem climatização, eles não trabalham sem um UPS confiável, sem um grupo gerador. Então, a infraestrutura para isso, cada vez mais forte. Por quê? São aplicações que você não vai mais ficar sem. Não tem mais como você falar, não compro mais nada no e-commerce. Mentira. Impossível, né? Não estudo mais nada sem ser em AD. Não faço uma reunião via um aplicativo de reunião digital. Não existe mais isso. E principalmente, não só na parte de infra, mas lembrar de quem toca essa operação no pós, né? Verdade. Então, as empresas de mantenimento, né? Os operadores. E é saber também que, assim, a gente sabe que data center demanda de equipamentos de ponta, né? Então, ter uma mão de obra especializada, né? E altamente treinada para lidar com esse tipo de equipamento, né? Você viu, ó, eu tenho um irmão que mora no Mato Grosso do Sul. A colheitadeira hoje, você seta o GPS lá e ela vai lá e colhe tua lavoura, às vezes sem operador. Você precisa ter um operador, mas né? Quase autônomo, entendeu? Quer dizer, cada vez mais. E o Brasil, no agro, né, ele é muito importante. Quer dizer, são aplicações fundamentais, cara. Então, não vejo... esse é um caminho sem volta. O foguete não tem ré, né? Daqui para cima. Agora vai crescer cada vez mais. Né? Não tem jeito. Pois é, mas aí diante disso, Eduardo, acho que um assunto muito relevante para a gente conversar aqui é porque a gente passou por 2 anos de pandemia, todo mundo em casa, as cadeias de suprimento globais completamente bagunçadas, né? Acho que a gente tem visto aí problema de frete, de porto, de navio, de importação, exportação, uma loucura. E ao mesmo tempo que eu tenho uma dificuldade operacional logística, eu tenho um aumento de demanda. E a gente sentiu muito o prazo dilatado para entrega de equipamentos, várias empresas não conseguindo cumprir os prazos acordados. Eu queria que você falasse um pouco desse desafio logístico. E mais uma pergunta, eu queria que você comentasse também se o pior já passou. Se da agora para frente a gente consegue regularizar essas rotas aí e esses prazos de entrega. Então, a questão do pior e do melhor, né? Diz que na crise uns choram, outros vendem o lenço, né? Temos que tentar vender o lenço. Não, realmente, e na questão de insumo, a gente está passando ainda uma fase muito complicada em relação a alguns componentes de equipamento de máquina de missão crítica. A gente teve delays significativos. Eu acho que impactou, né, Natália, toda a nossa cadeia de fornecedores, a nossa cadeia de suprimentos. Nós tivemos problemas de frete, nós tivemos problema de não só aumento de custo, mas de tempo. Sim, né? sim. E se você me perguntar, você acha que o pior já passou? Eu não acho que passou ainda. Eu acho que nós vamos ter que conviver ainda um tempo com a situação de alta demanda, escassez de insumo. Sim. Gerenciar isso, ser criativo, né, Nath? Ser extremamente criativo. E assim, complementando o que o Eduardo falou, nós temos fábrica no Brasil. Aí muitos clientes falam, pô, mas você tem fábrica aqui, que prazo é esse? Infelizmente, a gente ainda tem uma demanda que ela demanda muito da importação, né? Então, as grandes produtoras, nós estamos na Europa, no leste europeu, né? Porque na Ásia. Então, está todo mundo muito afetado pelo cenário de pós-pandemia e o cenário agora da guerra. Então, é realmente difícil ver uma melhora desse cenário. E é isso, a gente vai ter que nós já estamos sendo, nós já desenvolvemos algumas soluções aqui para lidar com essa escassez, né? Porque assim, não adianta, um ventilador vai levar 1 ano para chegar, a gente precisa ter uma solução para lidar com isso com prazos menores. Até porque a demanda está alta, né? Alta. Exatamente. Como você faz? Hugo, eu acho que é assim, partindo do pressuposto que o bom senso, a boa engenharia vão nortear a gente conseguiu algumas alternativas locais de trabalho. E os clientes, cientes disso, analisando o que tem sido ofertado, muitas vezes aceitam
uma pequena alteração, uma pequena adaptação na solução, de maneira que ele vai viabilizar a implantação dele, vai viabilizar o aumento de capacidade de TI dele, sem perder eficiência, sem perder confiabilidade. Como a Nath falou, tem componentes que, se você pegar o lead time do fornecedor, tem 60 semanas, né, Natália? Quer dizer, então 2024 eu estou te entregando a máquina, não vai funcionar. Não faz sentido, né? Nós temos que agora, eu acho que nesse momento, né, tal do vender lenço aí, é ter bom senso, flexibilidade. O brasileiro é mestre nisso, o brasileiro é flexível, fazer a coisa acontecer. Legal. Dentro das boas práticas técnicas, dentro da qualidade que nós nos propomos a entregar e dentro das condições que o cliente espera, que o cliente quer receber. É importante a gente perseverar, porque é um momento, eu acho que é um momento de explosão digital, e a gente vai ter que ser criativo e atender essa demanda. É importantíssimo isso. Legal. Até para manter, né, essa onda que vem nos últimos 2 anos. Super Legal. Importante, né, para a vida da gente. Acho que é uma mudança, né? A gente está sendo testemunha da história. Nós estamos acompanhando uma mudança que está de 2020 para cá está acontecendo. Uma quebra de paradigma, né? Em vários sentidos. Exatamente. Legal. Nath, queria te fazer uma pergunta. Acredito que muitos dos gestores que estão participando aqui dessa conversa com a gente devem ter em seus data centers, em seus ambientes de missão crítica, máquinas de ar-condicionado de conforto. Split convencional, mesmo que a gente coloca na sala de casa, em alguns escritórios. E eu acredito que fica bastante dessa dúvida. Qual que é a diferença de um ar-condicionado de precisão para um ar-condicionado de conforto, né? Que pode se dizer assim, o split convencional. Realmente, todo ambiente de TI precisa de uma máquina especializada, específica para isso? Sim, eu digo que sim. Eu vou começar, para mim são 4 principais pontos, tá? Vou começar pelo primeiro. Você gosta de cerveja? Eu não bebo. Não, quem gosta de cerveja? Eu gosto de chá, adoro chá. Um colarinho, né? Você pensa o seguinte, um ar-condicionado de precisão, ele tem ali os 3 dedinhos ideais, né, de colarinho. E um ar-condicionado de conforto, ele diria que ele é uma metade ou um pouco mais. Uma metade, de espuma num copo. Então, ali a cerveja, o líquido ali é o que vai respirar o seu data center. Então, o ar-condicionado de precisão, ele tem mais cerveja, ele vai ter maior capacidade de resfriar o seu data center. O que acontece? É o chamado fator de calor sensível, que é a capacidade sensível do equipamento dividido pela capacidade total. Os ar-condicionados de precisão têm minimamente 0,9, né? Numa condição já bem conservadora, né, de ar, que é 24 graus, 50% de umidade relativa. Então, e aí só falando, quando você diminui, talvez você perca um pouco de capacidade de fator de calor sensível, e quando você eleva essas condições, você aumenta um pouco o fator de calor sensível do seu equipamento, podendo até chegar a 1. Então, só para ficar claro, esse fator de calor sensível de toda a energia que eu gasto para climatizar com aquela máquina ali, é o quanto que aquela máquina consegue retirar calor de máquina, calor sensível do ambiente. Exatamente. Tá. Né? Então, assim, o ponto de partida antes de você definir um sistema de ar-condicionado, seja para qualquer lugar, é definir a carga térmica. Então, essa carga térmica é quanto de calor você tem que remover ou adicionar para manter aquelas condições de temperatura ideais. Então, data centers, normalmente, é só servidor, é só calor seco. Você não tem pessoas ali. A renovação de ar, quando existe, faz um sistema de tratamento de ar, né, para desumidificar esse ar externo. Então, você é praticamente 90% a 100% de calor sensível. Só que aí, você pega um ar-condicionado de conforto, que tem 65%, 70%, tem uns aí que até chegam uns 75%, 80% de fator de calor sensível. Você está jogando 20%, 30% da energia que está consumindo ali fora. Porque não há calor latente num data center a ser combatido. Acho que seria legal também você explicar o que é esse calor latente. Sim, vamos lá. O calor latente é o calor relacionado à umidade. Então, nós estamos aqui, nós transpiramos, então nós estamos aumentando ou absorvendo ou liberando umidade no ar dessa sala. Além das próprias pessoas, qual é a outra maior fonte de umidade no ambiente? O próprio ar externo.
Quando a gente pensa num escritório, por exemplo, existe uma norma, né, de ar-condicionado, que até tem a ver com o PMOC e tudo isso, que determina a renovação de ar, né, para você ter até um controle de CO2 naquela sala. Então, você tem que injetar ar externo naquele ambiente, né, para você garantir essas condições ideais de conforto para os ocupantes e de segurança também. Então, admite-se esse ar externo que normalmente não é tratado, é só assim, passa por um filtro ou algo assim e injeta direto no sistema de ar-condicionado. Normalmente, é uma vazão de pelo menos 20% de todo, 20% a 30%, porque depende da quantidade de pessoas ali, da ocupação, da vazão total circulada naquele ambiente. Então, você vai ter uma grande fonte de calor latente provindo desse ar externo. Então, esse é um perfil de carga térmica comum de conforto, né? E o ar-condicionado de conforto, ele é projetado para isso. Para retirar umidade, para retirar calor latente. Para desumidificar, tanto sensível quanto retirar umidade. Mas ele tem ali os 70% de sensível e esses 30% de latente, que normalmente é um perfil comum de aplicações de conforto. Já o ar-condicionado de precisão, ele é projetado para isso. Então, ele provê ali ele tem uma condição ali, projetado para isso, para remover a maior parte de calor sensível do ambiente. Então, você entra nesse ponto de partida. Eu posso colocar um ar-condicionado? Posso. Só que você vai ter que dobrar ele, praticamente. Então, você vai ter mais na operação. Exatamente. Então. E a confiabilidade, né? Aí a gente vai componentes, tudo Exatamente. isso, ele não é feito para trabalhar 24 horas no dia, por exemplo. Então, você tem uma perda de confiabilidade. Você tende a ter um índice de quebra enorme. Os componentes. Aí um outro aspecto é a vazão de ar. Então, de novo, que leva a um superdimensionamento se você usar um sistema de conforto. É a vazão de ar. Então, o ar-condicionado de conforto, ele circula, se eu não me engano... 650 por TR. Isso, 650 metros cúbicos por TR. Já um de precisão, 1.000 metros cúbicos por TR. Então, você ganha mais na uma vazão vez. E você ganha na retirada de calor Na sensível, retirada. né? Aí, como o Eduardo comentou, um ar-condicionado de conforto, se você pensando num split, né, nesses convencionais domésticos, eles são projetados para operar, digamos, 6, 8 horas por dia, horários comerciais ou só no verão, né? Então, você tem uma robustez dos componentes pensada para isso. Então, se você vai pôr um cara ali para tocar, ele vai quebrar muito antes. Entendi. Então, a confiabilidade da sua instalação, ela é mais comprometida. Outro ponto que a gente fala muito também é a questão da robustez. Então, a gente coloca, como eu já disse, o que há de melhor hoje, de ponta no mercado, né, nos componentes, nos nossos equipamentos. E você tem o seu fabricante oferecendo para você uma solução de ar-condicionado com controle, vai ser necessário uma desumidificação, ou até mesmo uma umidificação, que a gente falou de forma polêmica aqui. Mas você tem um controle ali que foi desenvolvido pelo fabricante do ar-condicionado para gerenciar toda a máquina. A máquina, ela tem uma máquina de backup, ela vai fazer o rodízio. Se a outra falhar, ela vai perceber e vai ligar a máquina de backup. Ou aquela máquina, um dia muito quente, uma condição muito adversa, não está dando conta, ela vai chamar a máquina de reserva. Existem até, por exemplo, quando a gente trabalha com os ventiladores, uma vazão menor, digamos 60%, 70% da vazão, ele pode ficar num ponto de eficiência maior. Então, as máquinas podem até ficar full funcionando, né? E nessa condição de operação com a vazão dos ventiladores e dos compressores menor, otimizando e reduzindo o consumo de energia. Então, assim, o cliente tem ali a segurança que ele está tendo uma solução de fábrica, né? Ele não vai ter que ficar ali perdendo tempo na instalação, dependendo de N provedores para fazer aquela coisa funcionar. Não, ele vem com uma solução plug and play. Você ganha tanto na eficiência da operação, principalmente, quanto na disponibilidade, né? Na segurança de que aquilo ali vai estar funcionando. Você vai ter uma inteligência embarcada na máquina. Exatamente. Confiável. Legal. Então, é uma diferença assim, significativa sobre o aspecto de você estar tranquilo quanto ao atendimento do seu data center 7x24, 365. Isso que é muito importante. A indisponibilidade hoje, ela custa muito, né? Custa muito. Custa né? muito. Então... Legal. Pessoal, faltou tempo aqui para o nosso bate-papo. Já chegamos ao fim. Que rápido, cara. Eu acho que o pessoal
o Álvaro do nosso marketing, da nossa equipe de back-office aí, vai ter que pedir pro pessoal assistir essa gravação numa velocidade um pouco menor do que o normal, porque eu acho que foi muito conteúdo que a gente conseguiu trazer aqui, muitas coisas relevantes para esse nosso mercado de missão crítica, de climatização. Queria parabenizar vocês por serem profissionais de referência do mercado e por tanto conhecimento que vocês vieram compartilhar aqui com a gente hoje. E agradecer a vocês terem aceitado o nosso convite de vir aqui gravar esse episódio do podcast. A gente agradece a oportunidade, né, e a vocês que estão disseminando conhecimento no mercado. Aqui na pessoa da Natália, agradecer o meu time que se dedica, é igual máquina de precisão, 24 horas por dia aí atendeu 24 por 7, né? Por 7. Legal. Mas assim, eu acho que o nosso segmento de atuação hoje ele é essencial à sociedade. E disseminar conhecimento, como vocês estão fazendo aqui, sobre algo tão importante hoje para a vida da gente, é louvável, e eu queria agradecer muito a oportunidade mais uma vez aqui. Sim. Maravilha. Também agradeço muito, parabenizo mais uma vez. E aproveito também para agradecer a todo o meu time. Eu tenho muito orgulho de fazer parte da STUS e também de fazer parte do time do Brasil, porque assim, acredito muito no nosso país e na nossa equipe. Estão todos de parabéns. Legal. Natália, muito obrigado. Eu que Eduardo, agradeço. muito obrigado. E muito obrigado a todos vocês também que participaram de mais um episódio do Go Talks. Não se esqueça de ativar as notificações, clica no sininho para receber os próximos episódios. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.